Fala tchê, Douglas Robaski, Recarga Club. Hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre lubrificação de prensas. Nesse vídeo de hoje a gente vai abordar as prensas da Lee, em especial a prensa Turret Classic. Assim como as demais da Lee, todas as ações que a gente realizar nessa prensa também servem para tipo O, Ultimate e demais prensas. Vou mostrar na prática agora como utilizar os materiais adequados para fazer a limpeza, a lubrificação necessária para o pleno funcionamento da prensa e assim manter a sua prensa com uma vida muito mais duradoura. Como produto de limpeza inicial para preparar a prensa para receber a lubrificação, eu sempre recomendo a utilização do WD. Diferente do que alguns acham que é um produto de lubrificação, não, ele não é um produto de lubrificação. Ele é sim um produto para remover a sujeira que tem na prensa e assim tu poder aplicar a lubrificação. Então o WD eu aconselho somente para fazer a limpeza inicial e remover os detritos que podem ter na prensa devido à pólvora, ao uso, à graxa remanescente, a óleos resíduos de óleos já existentes na prensa. Bom, para começar a nossa limpeza da prensa, o importante, remoção do cabeçote. Antes de tudo, muitos têm dificuldade e não acham um ponto ideal para a remoção do cabeçote e ficam forçando e acaba prejudicando a prensa. Primeiro detalhe, puxe a alavanca, deixe a unha numa região mediana da prensa, fugindo da região da indexação. Aí, alinhado com esse parafuso, traga o die até o centro do die, o alinhamento desse parafuso, e remova o cabeçote. Já retirado o cabeçote, a gente vai retirar a unha e o eixo indexação. Esse material, a gente vai ver na sequência como fazer a lubrificação dele. Passo agora continuar com a nossa desmontagem para fazer a limpeza para a lubrificação. Agora a gente vai fazer o processo de limpeza. Eu costumo usar essas flanelas de pano que facilitam a remoção dos detritos e aí sim depois já vão direto para o lixo. Vou limpar essa região superior, então vou dar o banhozinho de WD para remover. Pode parecer que não tinha resíduo, mas olha aí o pano, ó. Tá? Agora a gente vai dar sequência nas hastes e na manivela. Bom, após o banho que ela tomou de WD, a prensa ela ainda está levemente úmida, mas como é um produto à base de aerosol, né, e ele tem um pouquinho de solvente, a mágica a gente não sabe, né, porque WD serve para muita coisa, a gente aguarda secar um pouquinho para que a gente possa aplicar o óleo assim que evaporar todos os elementos químicos aí do produto. Eu vou mostrar para vocês alguns lubrificantes que eu recomendo. Vale lembrar, recomendo utilizar sempre lubrificantes que se utiliza em armamento. Se não tiverem lubrificantes de uso para armamento, podem utilizar lubrificantes de veículo, motor, como óleos sintético e semissintético. De preferência, aqueles mais finos, como 0,30, 10,40, lubrificantes assim, ok? Um lubrificante que eu utilizo muito é esse 3 em 1 aqui. A princípio, ele é da WD, tá? Uma parceria talvez da WD. Esse lubrificante, ele auxilia, ele é bem fino, tá? E ele auxilia em manter a estrutura estética e o acabamento da prensa, assim como também utilizo ele no eixo principal. Vale lembrar que não se usa graxa no eixo. É um conjunto muito justo e a graxa, com o tempo, ela solidifica e isso deixa o funcionamento da prensa muito pesado. Agora, na prática, vamos aplicar o lubrificante. Para lubrificar as hastes,
a gente vai botar umas gotinhas aqui. É pouca coisa, tá, pessoal? Venho aqui, passando em toda a haste. Fiz perfeitinho na haste. Vou passar em todas as hastes, tá? Tanto a da estrutura da pança quanto a da manivela. Ele vai ficar por mais tempo com esse aspecto de molhado, mantendo assim uma proteção, uma camada exterior protetiva aí para evitar enferrujar, oxidar e gerar aquela poeirinha marrom. Na região do eixo, a gente lubrifica de outra forma. No eixo, eu costumo utilizar esse lubrificante sempre a cada uso da pança. Como? Jogo o eixo todo para cima, levando a alavanca para baixo, coloco 3 gotinhas aqui, bem dispostas, e faço esse movimento aqui por várias vezes. Sempre que fizer a lubrificação antes de usar a pança no eixo, vai manter a integridade do eixo e do canal de movimentação em perfeito estado. Lembrando, pessoal, é muito importante a lubrificação antes do uso da pança. Eu costumo sempre utilizar esse lubrificante colocando 3 gotinhas no eixo antes do uso. E a cada vez que eu for utilizar a pança, repito esse procedimento. Assim eu mantenho a integridade do meu eixo e do local onde ele se movimenta. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o eixo de indexação. Nesse eixo fica localizado o square, aquele quadradinho que costuma gerar alguns impedimentos na indexação da pança. Como eu lubrifico e mantenho melhor a integridade desse square? Lembrando que é uma peça plástica e ela fica posicionada exatamente dessa forma, tá? Com a sua área de degrauzinho para baixo. Eu vou acomodar ela dentro dessa unha e vou colocar graxa nessa região e dentro da acomodação dela, para que sirva assim como uma sustentação e lubrificação para que esse square tenha melhor fluxo e ele consiga indexar com maior facilidade. Para a lubrificação, então, eu vou utilizar graxa, um material lubrificante mais sólido. Posso utilizar uma graxa, posso utilizar silicone em pasta ou posso utilizar vaselina sólida. Como recomendação dali, vou utilizar a vaselina sólida. É um produto praticamente incolor, com aparência um pouquinho leitosa, tá? Vou colocar nessa região, vou passar com o dedo mesmo e vou deixar um certo acúmulo próximo do square, onde irei fazer a acomodação da unha e o posicionamento dela aqui. Na unha, na mesma região onde acomoda o square, eu vou fazer também um acúmulo de vaselina. Feito essa lubrificação, vou subir o eixo a meia altura, vou pegar o eixo de indexação e a unha e vou fazer o encontro das partes. Já no local, agora é só parafusar. Feito a lubrificação das hastes, da alavanca e do eixo indexador, agora a gente vai fazer a parte final, que é a parte superior. Vou colocar lubrificante para proteger e assim também lubrificar a rotação. Lubrificando dessa forma também auxilia na indexação. O que ainda podemos fazer é colocar algumas gotículas aqui em cima e passar com a mão. Mas só o fato de a gente já ter colocado o lubrificante em si já deixa aqui bem oleoso a peça, protegida e auxiliando na rotação. Vale lembrar que para um perfeito acoplamento do cabeçote é importante que essa cabeça do eixo indexador esteja alinhada com o bico em direção a esse primeiro estágio aqui, em relação ao parafuso. Então, alinhando dessa forma, o acoplamento do cabeçote vai ser perfeito e evita qualquer dano ao square. Então, seguindo essa orientação,
de alinhamento, eu vou agora colocar o cabeçote. Pronto, dessa forma consegue-se fazer o pleno alinhamento sem forçar o square e assim não encontrar aquela dificuldade de alinhamento. Com essa dica fica prático a colocação e a retirada do cabeçote sem ocasionar dano nenhum ao square. Lembre, sempre deixando ela a meia altura para que fuja da área de indexação. Agora a nossa prensa está totalmente lubrificada e protegida. Dessa forma a gente consegue utilizar ela e manter a integralidade dos componentes dela. Assim, protegendo as áreas pretas, também nela ou como nas outras prensas dali, e mostrando como lubrificar indexação e o eixo principal. Pessoal, acredito que tenha sido muito válido esse tipo de material e vai auxiliar vocês a lubrificar e manter as prensas de vocês num perfeito funcionamento.